Vamos analisar esta entrevista do secretário-geral do Partido Socialista à CMTV esta noite, com a colaboração dos nossos três convidados, os três deputados Hugo Carneiro, do PSD, Rita Matias, do Chega, e Nuno Fazenda, do PS. Muito obrigado aos três, bem-vindos. Deputada Rita Matias, boa noite também. O Chega, desde há algumas semanas, diz que não seria o plano B para a aprovação do orçamento. Perante este impasse, cada vez com mais aparência de ser insolúvel, o que é que seria necessário para que agora o seu partido não surgisse como plano B num futuro passo de negociação para o Orçamento do Estado para 2025? Antes de mais, boa noite a todos. Dizer que, infelizmente, seja qual passo acabe por ser dado, o Chega está secundarizado por irresponsabilidade política de um governo minoritário que não foi capaz de formar uma maioria estável, aliás. E dizíamos mesmo no cenário pós-eleitoral que isto era fundamental para evitar que em outubro, mês onde estamos a entrar, estivéssemos na atual crise política que estamos. E aquilo que nos parece, na verdade, é que temos dois partidos sedentos de eleições. Porquê? Porque estão praticamente empatados. O Partido Socialista tem 78 deputados na Assembleia da República e o Partido Social Democrata também. Nenhum deles quer ficar responsável por precipitar o país em eleições, mas todos querem porquê? Porque Pedro Nuno Santos, secretário-geral do Partido Socialista, fica numa posição muito fragilizada internamente se aprova um orçamento da AD. Por outro lado, a AD também está sedenta de novas eleições para conseguir cavalgar eventualmente uma ideia de maioria, provavelmente num cenário da ADIL, porque tentam constantemente excluir o Chega de qualquer solução política e não percebem uma coisa: perde o país com esta crise e, acima de tudo, perde a direita, que tinha uma oportunidade histórica de oferecer um governo estável aos portugueses de 4 anos, e os portugueses não compreendem como é que existe representação parlamentar para fazer aprovar um orçamento que baixe os impostos às empresas, que baixe os impostos às famílias, e que esta negociação, em vez de estar a ser feita à direita, está a tentar ser feita à esquerda e de forma maquilhada e de forma encapotada, porque até então tentavam esconder estas negociações, que pareciam inicialmente só cartas, depois, afinal, conversas mais formais, mas que não só aconteceram, como o Hugo Soares admitiu hoje publicamente que sentiram mentira, que ao longo do mês andaram mentira. A ser enganados pelo Partido Socialista. Mas não existindo para o Chega estas linhas vermelhas que se colocam, sobretudo as tais linhas vermelhas com incidência fiscal, o que é que ainda pode afastar o Chega de viabilizar um orçamento do Estado tal como o PSD o pretende apresentar? Mas tem que perguntar em que dia, se é hoje, se é amanhã. Não, o Chega tem sido profundamente coerente. Dia que muda não só dissemos desde o início que era preciso criar uma maioria política para aprovar qualquer tipo de documento e qualquer tipo de solução parlamentar daí para a frente, como dissemos que estávamos disponíveis para negociar. Abrimos as nossas portas, as portas dos nossos gabinetes parlamentares, as portas das nossas sedes, e nunca nos procuraram. E sempre que procuraram pela calada. E sempre que procuraram depois de terem uma resposta negativa por parte do Partido Socialista. E esta não é uma posição honesta. E neste aspecto tenho que concordar com Pedro Nuno Santos, porque não se pode estar de bem com Deus e com o diabo. E, portanto, o Governo nunca se soube definir. Queres jogar com dois parceiros políticos. Isto é de uma desonestidade grande. Porquê? Porque um representa 1,8 milhões de portugueses e outro representa 1,2 milhões. Portanto, não estamos a falar de partidos de força pequena, estamos a falar de grandes representações de massas populares que querem ser representadas. Basta perceber que ontem o Chega mobilizou uma manifestação que levou milhares de pessoas à rua e, portanto, as reivindicações que o Chega trouxe para cima da mesa, nomeadamente na imigração, nomeadamente no reforço de verbas para controle de fronteiras, nomeadamente na possibilidade de termos um referendo para que sejam estabelecidas cotas e que haja uma regulação séria da imigração, que não está a acontecer, mesmo com este governo, que agora o que fez foi meramente regularizar imigrantes. Portanto, não há qualquer controle. Aquilo que fazem é deixar de estar na condição de ilegal. O governo anunciou um reforço nos controles de fronteiras, por exemplo. Mas aquilo que está a ser feito do ponto de vista prático é entregar papéis. Portanto, eu deixo de estar ilegal, passo a estar legal. Houve alguma gestão, houve alguma seleção, houve alguma capacidade de decidir se aquelas pessoas fazem falta ou não fazem ao nosso país? Não. Portanto, mantém exatamente a mesma política migratória, dando apenas uma resposta mais célere. Concretamente, dizer que trazíamos estas prioridades políticas, não houve qualquer negociação e, ainda assim, os portugueses manifestaram-se na rua para dizer que querem ver estas medidas também aplicadas concretamente.
Portanto, neste momento não há qualquer possibilidade de convergência. O que tem a dizer em relação a esta proposta? Dizia eu que faltava uma voz ponderada, que lamento desiludi-la, mas não era de si que estava à espera que viesse essa voz ponderada, sobretudo por ser uma parte interveniente nesta discussão, mas a voz ponderada, que se o país eventualmente aguardaria que soasse nesta altura, era a do Presidente da República. E quando o Presidente da República apela ao interesse nacional, o Chega considera que é uma ingerência. Pois, de facto, voz ponderada não me fez pensar de todo no Presidente da República, porque, de facto, tem sido uma ingerência. Marcelo Rebelo de Sousa tem contribuído para este clima de fofoca, de conflito aliás, como é seu apanágio e como é característico de toda a sua carreira política. Mas nesta altura, onde já há bastante crispação entre os partidos, Marcelo Rebelo de Sousa vem agora falar no perigo que é, se não existir um entendimento entre um centrão, ai Jesus, que de repente poderiam ter que voltar para uma terceira força política. Isto, em primeiro lugar, é responsabilidade de Marcelo Rebelo de Sousa, que indigitou um governo minoritário e nunca apelou a um consenso e a uma organização de uma maioria à direita. Portanto, Marcelo foi o inimigo dessa maioria à direita. Em segundo lugar, de facto, como eu dizia, achas por uma fogueira que já tem muito lume a arder, porque, como dizia, estes dois partidos ao meu lado estão desejosos de eleições e já escolheram o seu eleitorado. O Partido Social Democrata quer acenar ao eleitorado jovem, talvez querendo até cavalgar por algum eleitorado que o Chega conseguiu conquistar. E o partido... Não, de todo. O Chega tem até na sua proposta e só temos pena que seja só para os jovens, porque de facto a baixa de impostos para pessoas singulares devia de ser para todos quanto possível. E já agora, o Partido Socialista quer acenar ao seu eleitorado fiel, que tendem a ser os mais idosos. Nestas vias de negociações, vai perdendo Portugal, que precisa de respostas concretas na área da imigração, na área da saúde, na área da habitação, em todas as áreas transversais da sociedade, e que tinha agora um governo que se tinha apresentado a eleições como reformista, como um governo de estabilidade, e mais não tem feito do que governar em instabilidade, e reformas concretas ainda não vimos nenhuma. Por isso é que vocês aprovam as propostas do Partido Partido Socialista. Nós aprovamos propostas de acordo com o nosso muito obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado e muito boa noite. Obrigado.